Salvador, teu livro eu ler. Meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Está orando agora pela nossa aula. Deus abençoe você que está comigo. O pastor Werner já deu sinal aí, não é? Então, eu só quero que você que está nos assistindo dê um sinal, como é que está recebendo aí a imagem e o som, não é? Para que eu possa dar a sequência sabendo que estou assistindo. Tá aí o Werner, amém, seja bem-vindo. Eu comecei e desliguei, porque achei que não tinha iniciado. Vamos orar então, Pai Celeste. Abençoa essa escola agora, Pai, capacita o teu filho para transmiti-la. Também os teus filhos que vão receber, sejam abençoados, Senhor, pela tua presença gloriosa, Pai. Quero entregar nas tuas mãos todos que vão participar desta aula. Quero entregar nas tuas mãos o nosso caderno de oração, Senhor. Que as tuas mãos estejam sobre todos os pedidos que aqui passaram e vão passar. Que as tuas mãos estejam atendendo a necessidade de cada um, Senhor. Estou entregando nas tuas mãos o teu servo Aminadab, que ainda está na UTI em tratamento. Senhor, abençoa os médicos, todos os procedimentos que o teu filho está passando, que as tuas mãos estejam sobre eles, guardando, abençoando, e que possamos vê-lo curado em seu lar, com a sua família e com toda a tua igreja, Pai. Eu oro também pela nossa nação brasileira, pela tua igreja, pelos poderes constituídos, Pai. Estamos em momentos de eleição, abençoa que os teus filhos reflitam bem
na hora das escolhas e possam fazer consciente de que estão fazendo aquilo que é o melhor para a nação, como para a tua igreja também. Também a tua igreja, Pai, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra. Abençoa o teu povo, Pai. Agora abençoa-nos nessa escola e que possamos ter as tuas mãos sobre nós. É a oração que faço com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Nós vamos já estar iniciando a nossa escola com o nosso hino, amém? De abertura, que é o 545 do cantor cristão. Vamos lá? Duas boas-vindas a todos que vão assistir conosco. Vamos louvar? Vamos, jovens alunos, escola, a palavra de Deus estudar. Boas novas. Maria José Maria Santos, bem-vinda, minha irmã. Pai do Senhor. Alcançar. Oh, vem, 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 vem. Sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos, escola, nós queremos louvar ao Senhor. Seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Eusias, a paz do Senhor, bom dia na paz. Ser presente na escola, inspirando o santo poder, e que sempre do estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Amém, amados? São todos bem-vindos e nós já estamos entrando na nossa aula, e como dissemos, nós estamos estudando sobre ira, né? Um sentimento que às vezes perdemos o domínio sobre ele e aí acontecem coisas desastrosas, né? Que nós gostaríamos que nunca tivesse acontecido. Amém, queridos? Nós vamos estar lendo os textos básicos, que são respostas, né? De como enfrentar. Vamos abrir nossa Bíblia e ler de novo Efésios 4, 17 a 32, e depois já entraremos na continuação da aula que paramos no domingo próximo passado. Vamos lá, Efésios 4, 17 a 32. 17 a 32 está assim: digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade de sua mente, entenebrecidos do entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus,
que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Irmã Ana Elizabeth Pinta, paz do Senhor, e parabéns pela bela festa de ontem. Continuando. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aqui é o texto devocional. Se nós só tomarmos posse de todas essas instruções, nós já começamos a controlar esse sentimento tremendo que é a ira, né? Mas vamos para Tiago, capítulo 1, do verso 12 ao 25, diz: Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Em outra versão diz, com perseverança, né? Ali dominando e não sendo dominado. Continuo. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Agora o 25 para fechar. Aquele, porém, que atenta bem para a lei da perfeita liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado nos seus feitos. José Pereira, grande abraço, querido, Deus abençoe. Então, querido, nós temos a palavra de Deus. Quando lemos, quando meditamos, quando deixamos que a palavra de Deus nos instrua, porque às vezes as pessoas examinam a Escritura para conhecimento, para debate. Esse livro não está nas nossas mãos para debate. Não, em absoluto. Ele está para nos instruir como ter uma vida sadia, uma vida abençoada, como ser vencedor, não é? Jesus foi contundente quando disse essa palavra: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós,
Vocês vão pedir tudo e eu vou fazer. Agora imagine um homem que tem de Deus esta graça. Ele pede num discernimento tão perfeito que quando ele pede, ele já está dentro da vontade de Deus, como está numa das cartas de João. Sabemos que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele faz. A nossa cumplicidade com Deus e com o Espírito Santo se torna tão forte quando você deseja fazer a obra de Deus, quando você deseja viver uma vida para Deus, como, vamos dizer assim, como representante de Deus na terra, porque nós somos representantes de Deus na terra, querido, nós somos embaixadores, não é? Então, como embaixadores, estamos aqui tratando dos assuntos do céu, dos assuntos de Deus, o que é que Deus tem para este mundo, o que é que Deus tem para as famílias, para a sua família, para a minha família. Porque a igreja não começa lá no templo, a igreja começa na nossa casa, na nossa vida pessoal. E isso tudo vem de andarmos de acordo com as instruções deste livro, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Mas vamos fazer, recapitulando as aulas que já estudamos, né? No estudo do sentido da vida, os últimos temas que tivemos foi como superar a ansiedade. Ontem, na nossa reunião de pastores, nós tivemos a palestra de uma psicóloga que, de maneira profissional, deu para nós instruções importantes sobre ansiedade, sobre depressão. Enfim, a reunião de ontem foi muito maravilhosa, graças a Deus, amém? Mas vamos lá, então, ansiedade e medo, resposta bíblica à depressão, resposta bíblica à culpa humana e à graça de Deus. E como controlar a ira, que é o nosso tema que eu estou concluindo hoje. Amém, querido? Vamos lá. A ira é uma das emoções mais intensas e frequentes, sentidas cotidianamente. Para muitos psicólogos e neurocientistas atuais, a raiva é considerada uma emoção básica que pode ser definida em termos gerais como uma pretensão de causar dano e hostilizar alguém. É aquele instinto vingativo, deu, leva. É como a chamada lei Talião, né? Deu, levou, deu um, vai levar. Né? Não é isso que Deus espera dos seus filhos naturalmente. Vamos aprender. Não é fácil definir indignação, ira, cólera ou fúria. Entretanto, sabemos bem que esses sentimentos produzem, seja qual for a forma de expressão ou motivo que provoque essas reações, sabemos que é preciso dominá-las antes que elas nos dominem. A nossa psicóloga que ontem trouxe uma palavra, ela mostrou exatamente, é você dominar e não ser dominado. Porque o que é o vício? O vício é quando alguma prática, alguma coisa nociva começa a nos dominar e nós nos tornamos escravos daquilo. Tudo precisa ter o equilíbrio, tudo precisa de nós estarmos no domínio, porque se você domina, você determina, se você é dominado, você é carregado, não é isso? Vamos lá. Tendo como base o versículo de ouro, que é exatamente Efésios 4, 26 e 27, que diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Irmãos, só Jesus na nossa vida, porque nós temos uma natureza latente dentro de nós que nos inclina para fazer as coisas erradas. Desde que nosso pai Adão comeu daquele fruto que Deus diz, não come, contaminou a sua posteridade. Nós nascemos, como disse Davi, em pecado e em iniquidade eu fui formado e nasci. Já nasce. O homem precisa passar pelo processo, não é, de que deixe o Espírito de Deus nos moldar, como está lá em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nós temos a natureza adâmica que está em nós, tá? Nós nascemos com ela, não tem como você se livrar disso. Você nasceu, você está envolvido, você herdou essa natureza pecaminosa. Só há um meio dela ser modificada. Aí é como está em 2 de Pedro, no capítulo 1, quando ele fala, nós temos a natureza divina. Né? Em 15, 22 de 1 Coríntios, está lá, em Adão todos morremos.
mas em Jesus Cristo todos somos vivificados. Então precisamos de buscar, através da meditação, da oração e da submissão à vontade de Deus, termos uma vida sob o controle do Espírito Santo, né? Andar em espírito, com a letra maiúscula que está lá no livro de Gálatas, e não satisfarei os desejos da carne. A carne luta contra o Espírito. Você vê que a letra maiúscula está dizendo, é o Espírito de Deus que agora mora em nós, que quer nos moldar e nos preparar para fazermos a vontade de Deus. Mas essa nossa natureza, e nós somos assediados por tantos convites, por tantas coisas querendo nos influenciar para fazermos o que é errado. Aí passamos pelo crivo da palavra do Senhor para medirmos, será que o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, no que eu estou me dedicando? Irmãos, uma das estratégias do diabo é fazer divisão dentro das igrejas. Porque, irmãos, nós nos reunimos para adorar. É espírito em verdade, é você deixar o Espírito Santo te moldar dentro dos propósitos de Deus, dentro das condições que Deus quer te usar para a glória do nome dele e para alcançar as almas perdidas. Porque às vezes eu quero pregar o evangelho, mas se eu não viver o evangelho, eu não vou ter autoridade para pregar, porque você vai ter que, na sua pregação, mostrar o que Deus fez na minha vida, vai fazer na tua também. É essa certeza que te dá aquela mensagem poderosa e libertadora que Paulo disse, o nosso evangelho que pregamos não constituem palavra persuasiva de conhecimento ou de sabedoria humana, mas de poder de Deus. Aquela palavra que vai sair de dentro de uma vida que vive a palavra, que pratica a palavra, e ela entra nas vidas das pessoas sedentas de libertação e as liberta para que elas possam ter uma nova vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Amém? Então vamos lá, não des lugar ao diabo, tá? 1 de Pedro 5,8 está lá, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está em derredor de vós, procurando a quem possa tragar, e ele vem exatamente para alimentar toda a natureza velha e caída, aquela que ele contaminou Adão lá no Éden, ele continua lutando para que ela te domine, e você tem que deixar o Espírito Santo te dominar, e aí você vai ser uma nova criatura de fato e de verdade. Vamos continuar. A pergunta que buscaremos responder nesse estudo é, será que existe alguma situação adequada e uma maneira apropriada de expressarmos esse tipo de emoção, quer dizer, de ira, sem incorrermos em pecado? Como ficarmos irados sem pecar? É difícil, irmão. Porque quando você fica irado, ou você vai controlar e amenizar, ou você vai perder todo o domínio do que pode e deve fazer e acaba fazendo a coisa errada. Vamos lá. A ira é um problema do coração. Ultimamente tem se falado mais do que nunca em violência doméstica. Eu estou repetindo que é aquela introdução que eu fiz na aula anterior. Estimulados por casos que tiveram repercussão na mídia, quando atletas e celebridades ultrapassam os limites cabíveis, né? Assunto como violência doméstica e controle da ira, têm ocupado as conversas como nunca antes. Talvez, como nunca antes, aqueles que perdem o controle da ira e praticam violência doméstica colhem consequências rápidas por parte da lei e de seus empregadores. A igreja também tem começado a praticar políticas para lidar com a violência doméstica. Esse é um problema que nós, como conselheiros bíblicos, seremos chamados a tratar. Nós temos aqui o provérbio 25, 28, que nos dá exatamente como enfrentarmos essa situação. Está lá. Como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Você tem uma natureza que ela, naturalmente, ela é de escorpião. Você quer, não é, revidar, você quer responder, você não quer nunca ser vencido, você quer vencer. Mas nem sempre vence aquele que domina, não é? Ou os outros, ou quer dominar os outros. Muitas das vezes quem vai vencer é aquele que domina a si mesmo, né? Vamos lá. Não só o filho, mas também o pai tem manifestado a ira na forma de uma justa indignação.
como está lá em Romanos capítulo 1, 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, e contra os filhos da desobediência. Está lá em Efésios 5, 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Obviamente, amados, porque Deus criou este mundo, colocou tudo nas nossas mãos, fez esse mundo para nós habitarmos e desfrutarmos. Mas para nós desfrutarmos de tudo isso, o que é preciso acontecer? É preciso que nós tenhamos uma vida dirigida, orientada pelo Espírito Santo de Deus. E o homem se afasta de Deus. E se o crente não vigiar, ele se afasta também, queridos. Tem crentes causando problema nas suas igrejas porque eles querem ser, eles querem aparecer, eles querem ter um lugar que Deus não deu a homem nenhum. Olha o que diz lá, Isaías 42, 8. Minha é a glória, a outra e não darei. Então a glória, o reconhecimento em quem faz o que acontece de bom na tua vida e na tua igreja é o Senhor. Nunca queira tomar para si o que é lugar de Deus. Então vamos lá, o que diz Colossenses 3, 5 e 6? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Agora ele começa a listar fornicação, impureza ou afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mas apesar de toda essa aparente permissão, temos que reconhecer que a ira de Deus é perfeitamente justa e justificável. Né? Enquanto a ira humana é quase sempre injusta e injustificável, porque a ira do homem, está lá em Tiago 1,20, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Em Romanos 12, 19, nós lemos, né, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem que Deus, que é a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Quando uma pessoa é injustiçada, é perseguida, né, alguém faz algo mal, você deixa nas mãos de Deus. Ah, mas não, eu não posso, eu não vou levar, eu não levo desaforo para minha casa, não. Eu resolvo. Você não resolve. Você apenas tenta com as suas mãos fazer o que você não tem condições. Deixa nas mãos de Deus e ore, perdoe, porque aí vai entrar exatamente a nova criatura, a natureza divina que é poderosa para perdoar e nos dá força para enfrentar e não deixar que a ira domine os nossos sentimentos. Vamos lá. 1. Motivo da ira precisa ser justo. Será que você tem uma ira justa? Vamos aprender. Não devemos encorajar esse tipo de sentimento, mas algumas situações parecem realmente merecer algum grau de indignação da parte de um servo de Deus. Vamos começar na letra A do comentário. Será que Moisés deveria ficar indiferente quando desceu do Sinai, está lá em Êxodo 32 a 10, e encontrou Israel mergulhado na promiscuidade e idolatria? Irmão, não é fácil pastorear, não é fácil ministrar, não é fácil estar diante do povo de Deus. Daí a necessidade do pastor, primeiro, ter uma vida, né, de busca à orientação de Deus aqui na palavra. Eu vou repetir o que eu sempre falo, como está em 1 de Pedro 4,11. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Abra a Bíblia, mostra ao delinquente ou ao desobediente aonde que ele está incorrendo na palavra de Deus. Porque é nosso dever sagrado mostrar a verdade às pessoas. Não é isso? Agora, às vezes a pessoa é desobediente, ela é rebelde. Ovelhas rebeldes tem uns montes nas igrejas, né? E às vezes até pastores rebeldes também, porque aí o caso do pastor é ele Deus, mas ele vai dar contas a Deus. Não é isso? Está lá o meu povo, Oséias 4,6, o meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. E é quem que tem que dar o conhecimento às ovelhas? É o pastor.
Mas para ele dar o conhecimento, ele tem que buscar esse conhecimento. É lendo, é meditando, é orando, é consultando, talvez alguém mais preparado, ou pesquisando também. Hoje você tem uma farta, não é? No Google, na internet, você tem. Só que você tem que ter capacidade de balizar. Porque como você tem informações preciosas e ótimas, você também tem heresias das maiores, ensinando coisas que não têm cabimento. Mas você tem o crivo da palavra, não é? Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. O irmão está baseado em quê para ensinar isso? Procure ver. Às vezes ele achou ou interpretou, é problema dele. Se ele achou, se ele interpretou, é problema dele. Nós vamos pautar a nossa vida dentro das instruções bíblicas. E quando estudamos, nós aprendemos uma ciência chamada hermenêutica. Primeira regra de hermenêutica, a Bíblia é a sua própria intérprete. Daí você pode estudar, meditar, porque você tem que instruir o povo. Não é porque o Senhor vai cobrar do pastor, do líder, todos os erros que a sua igreja está cometendo, porque lhes faltou a instrução que eles precisavam ter. Mas vamos continuar aqui. Quando Moisés desceu, depois de passar 40 dias em jejum com Deus, irmãos, ele recebe o decálogo ali. Quando ele volta, não é? Ao invés do povo estar esperando no Senhor o que Deus ia trazer para eles, se entregaram na orgia da promiscuidade, não é? Adorando, fizeram um bezerro, dizer, esse bezerro que nos tirou do Egito. Quer dizer, quando a pessoa dizia, a cabeça dele entra por caminhos maluco mesmo. Onde já se viu aquele bezerro que era o ídolo lá dos egípcios, né? Agora eles trouxeram e vão lá. E agora? O homem ficou irado. Ele ferveu de raiva diante do insulto contra o Senhor. Atirar as placas ao chão foi uma reação de ira. Mas Deus não repreendeu ele por isso, mas cobrou dele, que ele teve que subir, preparar agora as placas. Lá Deus deu tudo prontinho. Agora ele teve que preparar as placas e levar para Deus. Mas vamos continuar. Devemos ficar indiferentes diante de uma flagrante injustiça cometida contra o inocente, o idoso, o indefeso, uma grávida, uma criança, um deficiente? Devemos. Vamos lá. C. Devemos ficar indiferentes ao vermos o santo nome do Senhor ser lameado, desonrado, ridicularizado e blasfemado? D. Devemos ficar indiferentes e em silêncio quando presenciamos atos vergonhosos, maldosos e violentos sendo cometidos contra o justo, quando os crentes são difamados, quando a igreja do Senhor se torna alvo de caluniadores? Obviamente que nós devemos, de maneira sábia, que precisamos mostrar a verdade. Gente, a escolha é de vocês, não é? Moisés teve uma hora que colocou, eu boto a vida e a morte diante de vocês. Escolha a vida para que vivam vocês e os seus descendentes. Mas que nós temos que instruir, mostrar, porque o delinquente, aquele que erra, aquele que transgride, ele está fazendo porque acha que ele está certo. Então abra as escrituras, olha aqui, olha onde é que você está incorrendo. Ah, mas eu não acredito na Bíblia. Nem por isso a Bíblia vai deixar de ser a verdade e de ser o único instrumento que nós temos para nos aproximarmos do Criador, para fazermos a vontade de Deus, para sermos felizes e abençoados. Mas é nosso dever sagrado mostrar o caminho. Amém, querido? Vamos lá para o tópico 2. A ira precisa gerar uma conduta adequada. Vamos ver. O furor destemperado de um momento de cólera é capaz de perturbar nosso julgamento e nos levar para além dos limites da razão. Olha, Deus nos fez seres conscientes, capazes de discernir as coisas. Você não é como um animal irracional. Deus te deu a capacidade de entendimento. E se você tiver com boa intenção e buscar a direção de Deus, você vai acertar. Até na hora da ira, como você vai agir. Tudo isso precisa de estar dependente de Deus, buscando a direção de Deus e submetendo-se à vontade de Deus. Não podemos esquecer isso. Se a indignação não se expressa na forma de uma exortação saudável e restauradora, é melhor contê-la antes que falemos o que não devemos ou façamos o que não podemos.
Porque, queridos, depois que você faz algo tremendo, desastroso, você não tem como consertar. Você vai sofrer as consequências do erro que você fez numa hora em que você perdeu o domínio, o controle do que você precisava de estar sendo um instrumento de Deus para abençoar uma circunstância danosa que está, vamos dizer assim, para acontecer, e você entra com a tua graça de Deus na tua vida e você vai ajudar. Há pessoas que não conseguem se controlar emocionalmente e demonstram fisicamente seu estado de indignação e de ira através da agressão verbal e física. São palavras pesadas. Aí está, queridos, onde está o Espírito de Deus nesse momento? É aquela reflexão que você deve fazer, né? Alguém já disse, pense antes de falar, né? Quem não pensa antes de falar, fala sem pensar e vai colher as consequências. Vamos lá. Isso torna-se uma brecha para que o inimigo coloque o que há de pior no seu coração. Já imaginou? É aquilo que Pedro diz lá no capítulo 5, versículo 8, né? Ele está em derredor e ele tem os dardos inflamados que lança com pensamentos negativos, pensamentos errados, porque o trabalho dele, o que ele veio fazer? Roubar, matar e destruir o que ele faz. Daí a necessidade do crente estar vigilante, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Mas vamos ler aqui, Provérbios 16, 21 diz, o sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumenta o ensino. O sábio de coração. Amém? Vamos lá para Provérbios 14, 17. O que se indigna à toa fará doidices, e o homem de mau intento será odiado. Terrível, né, irmãos? Porque você também é marcado pelo que você fala, pelo que você faz. Olhando para trás, o que tem sido a tua vida? Querido, nós temos que fazer o nosso exame retrospectivo. Meu Deus, o que eu tenho feito? Quantos anos? Eu tenho 76 anos, eu olho para trás vendo, meu Deus, quanta coisa errada eu fiz. Mas também olho para trás e pela graça de Deus, consegui chegar até aqui, abençoar. Porque se você não parar, não refletir, não se examinar, porque você tem que ver se você está sendo um instrumento, um vaso de bênção, né, nas mãos de Deus, um vaso de honra, um vaso de desonra. Basta você ver dentro da tua igreja, dentro da tua família, o que você representa, o que legado você vai deixar para a tua família quando você fechar os olhos. Porque a Bíblia é muito clara, todos compareceremos ante o tribunal de Cristo para prestar contas de tudo que fizemos através do corpo, o bem e o mal, segundo Coríntios 5:10. Então nós precisamos estar atentos. Você não pensa que você, mas eu fiz, Deus vai me perdoar. Deus vai te perdoar, porque Deus é rico em perdão. Mas você vai colher o fruto dos seus erros, como aconteceu com Davi. Deus perdoou Davi o pecado dele. Foi o duplo pecado, um homicídio, adultério e um homicídio. Mas depois ele não conseguiu tirar do lar dele as consequências do erro dele. Pense nisso, seja inteligente, busque sabedoria de Deus para você se controlar, não é? Porque se você não estiver no domínio dos teus sentimentos, seja depressão, seja ansiedade, seja culpa, ou seja ira, você vai sofrer com certeza as consequências do seu erro. Mas vamos lá, ainda Provérbios 29, 22. O homem irascível levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Queridos, você é uma nova criatura. A sua natureza está latente dentro de você, pedindo que você reaja, pedindo que você... Mas você fala, espera um pouquinho. Deus, me orienta aqui, me ajuda aqui. Porque, meu irmão, tem hora que nós temos que parar, mas eu sou o pastor, eu sou o presidente, você é pastor, o presidente, a sua responsabilidade é muito maior. É muito maior. Tiago chega a dizer, não sejamos mestres, porque receberemos mais duro juízo. Então é preciso que estejamos no controle de tudo. É você e Deus, Deus e você. Não esqueça o que diz a palavra, nós temos a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo?
é deixar que a palavra de Deus e Cristo domine nossos sentimentos. Amém? Vamos para o terceiro tópico. A ira deve ser mantida sob controle. Você está controlando? Se você está controlando, você vai dominar e você não vai deixar as coisas perderem o controle, vamos dizer assim. Vamos lá. Em circunstância alguma, o domínio próprio deveria ser sacrificado em nome da emoção. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, inclusive pela ira. Está lá em 1 Coríntios 6,12. Precisamos aprender a ser pronto para ouvir, tardio para ficar irado. Está lá em Tiago 1,19. Assim evitaremos muitas situações constrangedoras e conflitos desnecessários. Porque você não vigia e depois vai ter um problemão para resolver, não é? Vamos continuar. Testando o seu controle, que quer dizer o domínio próprio. Vamos lá. O que você diz quando está irado? Vamos lá. Diz palavras ofensivas, explode em linguajar torpe, lança acusações e ameaça contra aquele ou aquela que irritou você. Como é que você reage? Agora é um autoexame que nós vamos estar fazendo, né? Mateus 5,22 diz, eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que ele disser louco será réu do fogo do inferno. Olha Jesus nos ensinando a trabalhar com a ira, com esse sentimento que às vezes descontrolado tem consequências desastrosas. Vamos para a letra B. O que você faz quando está irado? Busca a vingança? Paga na mesma moeda? Parte para a briga? Põe o dedo na ferida, expõe os podres e as fraquezas de quem o irritou? Vai levantar coisas velhas, coisas que a pessoa sofreu, mas você traz. Isso daí o que é, meu irmão? Isso daí é você ser vingativo, você está se vingando, não é? Muito cuidado. Vamos ver o que está Provérbio 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Não é fácil, irmão, porque nós temos uma natureza dentro de nós, aquilo que é latente, que está querendo explodir. Mas se você estiver nas mãos de Deus e o Espírito Santo estiver na tua vida, você vai controlar, você vai pisar na cabeça, né, da ira e do diabo e dizer, não, eu sou um servo de Deus. Que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida. Não importa que todo mundo veja que eu perdi a batalha. Perdi para eles, mas ganhei com Jesus. Amém? Vamos para a letra C. O que você sente quando está irado? Você se sente no direito de julgar a todos, inclusive os atos de Deus? Misericórdia, né? Jó nos deixou o exemplo que, mesmo sofrendo, não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Não é fácil o que Jó deixou para nós, mas está lá em Jó 1:22. Ele não atribuiu a Deus. Ele chegou a dizer para a esposa, né, quando ela diz, amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele diz, receberíamos os bens de Deus e não receberíamos o mal. Vamos esperar. Deus está nos testando, nos preparando para continuarmos fazendo a obra dele, onde só um homem quebrado, provado e aprovado vai conseguir resistir. Vamos lá no segundo tópico. A ira condenada. Vamos lá. Embora tenhamos na recomendação de Paulo em Efésios 4:26 uma aparente tolerância à indignação, fique irado e não pequeis, é bom lembrar que seu conselho não para aí. Não deixemos que o sol se ponha só sobre a ira de vocês. O que ele está dizendo aqui? A orientação é para que não deixemos que um breve momento de ira se transforme em uma animosidade, má vontade constante, aversão, rancor, ressentimento permanente. Porque, irmãos, quando você cria uma indisposição com uma pessoa, Deus pode usar aquela pessoa que você rejeita. Ela pode estar dando um conselho de Deus, você não vai aceitar. Quer dizer, você acaba nessa posição descontrolada, se levantando contra o próprio Deus, que quer te tirar, não é, desse poço, quer te tirar dessa corrente maligna, e você se prende. Por quê?
porque você não aprendeu a ceder. Amém? Vamos continuar. A Bíblia não ensina a agirmos contra o nosso próximo, seja de que modo for. Pelo contrário, somos exortados a tirar qualquer tipo de sentimento negativo de nosso coração, pois a linha divisória entre a ira justa e a conduta pecaminosa é muito tênue, quer dizer, é pouco espaço. Só Deus na vida da gente, queridos, não é fácil. O melhor mesmo é seguir o conselho de Davi. Deixe a ira e abandone o furor. Não se irrite, certamente isso acabará mal. Está lá no Salmo 37, versículo 8. Amém? Vamos para a consideração 1. Não deixe para amanhã o que você pode resolver hoje. Isso é um brocado, isso é um ditado que nós aprendemos desde criança. Tem alguma coisa para resolver? Resolve de uma vez. Amém? Quem cultiva sentimentos negativos em seu coração, em lugar de esclarecer os fatos, pode colher inimizade amanhã. Controle sempre o seu gênio. É tolice alimentar o ódio. Está lá em Eclesiastes capítulo 7, 9, na linguagem de hoje. Saul se deixou levar pelo ciúme que a popularidade de Davi colocou em seu ser, ao perceber que ofuscava a sua fama. Mas peraí, vocês estão falando do A e do B e eu? Está esquecendo de mim? Eu também sou importante. Querido, importante é o Senhor. Eu vou sempre lembrar daquela atitude de João Batista, convém que ele cresça e eu diminua. Pastor James, o fulano está pregando melhor do seu. Eu vou dizer, glória a Deus, irmão, que bom. Eu vou falar igual Moisés, quando alguém levou para ele, estão profetizando aí no arraial. Ele falou, você está com ciúme por causa de mim? Tomara que todo mundo vire profeta. Glória a Deus por isso. Nós temos que nos alegrar ao ver Deus usar outras pessoas e não ficar enciumado, achar que eu estou sendo preterido, que eu estou sendo esquecido, que outro vai tomar meu lugar. Primeiro, o meu lugar ninguém toma. O meu lugar está reservado ao lado de Jesus na glória. Esse ninguém toma aqui. Quanto mais discípulos, quanto mais homens, pela misericórdia de Deus, esse pequeno servo tem viajado por esse Brasil, por misericórdia. Quantos lugares que hoje eu vejo as igrejas florescendo, homens que pela misericórdia de Deus eu não fiz, mas o Senhor fez através desse pequeno servo, e eu os vejo prosperando. Isso é glória. Eu quero que o meu discípulo me supere, não é? Porque o verdadeiro mestre é aquele que levanta discípulos, levanta homens e mulheres para fazer o trabalho de Deus. Eu os vejo acertando em tudo e quero apenas ajudá-los na hora que eles estiverem falhando. Porque se você não tiver esse espírito, você vai sempre ter inveja de alguém que está melhor do que você. E eu vou lhe dizer, glória a Deus por todos os pastores do ministério da igreja de São Miguel Paulo. Estou aqui como cooperador deles. Eles dizem que chegou o presidente. Não, chegou o cooperador. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o exemplo que Saul nos deixa, né? O ciúme levou ele à destruição. Está lá em 1 Samuel 18, de 8 a 11. Então Saul se indignou muito e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos e disse, 10 milhares deram a Davi, a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta senão o reino? O homem ficou endemoniado. Agora você vê um homem que chegou a profetizar no meio dos profetas, um homem que Deus colocou e deu ele a honra de ser o primeiro rei da sua nação escolhida, e ele tropeçou e se arrebentou todinho. Que sirva de exemplo para nós. Convém que eles cresçam e eu diminua. Glória a Deus. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi como suspeita. E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul. O homem ficou endemoniado. Coisa terrível, né, irmão? E profetizava no meio da casa, e Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança. Enquanto o outro vinha abençoá-lo, ele queria matá-lo. É a raiva, é o ódio. Irmãos, misericórdia, mas se nós não vigiarmos, nossa natureza pede vingança, nossa natureza tem todos esses malefícios que nada vai te abençoar como um homem, como uma mulher de Deus. Deixa a obra de Deus fluir, deixa o Espírito Santo trabalhar. A igreja é um corpo. Que glória, eu estou aqui há 35 anos
2 vezes tentei sair e Deus disse, não sai, até hoje. Amanhã pode ser que ele diga amém, vá em paz. Eu vou dando glória. Eu quero olhar para trás e ver o legado que eu estou deixando, não a confusão que eu tenha deixado por ciúme, por vaidade e orgulho. Irmãos, em nome de Jesus, vamos vencer isso, ser diabólico. O que derrubou Satanás do céu, o anjo de luz do céu, foi eu querer ser igual a Deus. Ninguém vai ser igual a Deus. Quem é que vai se comparar a um ser incriado, um ser poderoso? Vamos dar graças a Deus quando pudermos ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar vidas, né? Aí, ele permitiu que o sol se pusesse por muitos dias sobre a sua irritação, deixando crescer a raiz de amargura, a ponto de fazer florescer uma indisfarçável disposição de guerrear contra o seu próprio genro e contra qualquer que se fizesse amigo de Davi. Está lá em 1 Samuel, capítulo 20, versos 30. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonathan, até contra o filho ele ficou aborrecido, e disse-lhe, filho da mulher perversa e rebelde, não sei o que tens escolhido o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha da nudez da tua mãe. Quer dizer, ele se levanta contra tudo e contra todos, porque aí já é o espírito maligno que começa a dirigir um homem desse. Jamais, jamais. Vamos aprender, como diz Santana, quem não aprende com erros dos outros está fadado a repeti-los. E para que não retamos essas coisas erradas, vamos estar na presença do Senhor, aprendendo dele. Oh, glória a Deus, como é bom você levantar de manhã, orar e depois se sentir nas mãos de Deus, fazendo a obra de Deus. Aí você não vai achar ninguém menor nem maior que você. Somos todos instrumentos nas mãos de Deus, trabalhando para a glória de Deus. Vamos para o 2. Não provoque. Olha lá. Se existe uma ocasião em que precisamos agir com tato e diplomacia, é quando se está lidando com alguém de temperamento violento e pouca paciência. Não é fácil, irmãos. Você lidar com a natureza rebelde das pessoas, pastor há 50 anos, estou acostumado a ter esses embates. Daí é que é preciso vir a sabedoria de Deus, viu? Falar com ele com um tom de dura reprovação é provocá-lo. Por isso, com toda a prudência e respeito, procure resolver sua questão, de preferência o mais rápido possível, antes que aquele que está furioso se volte contra você. Não é fácil, irmão. Pastor Gênesis tem um ministério pequenininho, mas tem problemas grandões. E eu mesmo estou os vivendo e preciso pedir e quero as orações de vocês para fazer o trabalho para a glória de Deus. Não busco nada para mim. O meu desejo é ir morar com o Senhor na glória. Mas ele já disse para mim, não é? Você aí não vai descansar, só quando eu te trouxer para descansar comigo. Então eu glorifico a Deus. 76 anos, 3 pontes que eu não posso mais falar delas, que Jesus fez uma obra nelas também. Não sinto mais nada em relação à operação que eu fiz, porque a mão de Deus veio. Então eu estou aqui, quero fazer a obra do Senhor. E nós temos que estar assim, queridos, que se você estiver lutando a sua luta, não é? Aí você tem interesses pessoais, mas se você estiver lutando a luta de Deus, você só é um instrumento que das mãos de Deus vai sendo vencedor, porque o nosso Deus não conhece derrota, e aqueles que estão na mão de Deus também não conhecem, porque o Senhor está com ele. Vamos para o 3º. Não se torne uma pessoa inconveniente. Aqueles que têm prazer em irritar os outros com palavras desagradáveis, com brincadeiras inconvenientes. Se você age assim, procure mudar o seu o seu comportamento. Se você for vítima desse tipo de aborrecimento, não lhe dê atenção, pois brigar de nada adianta. Vamos lá, uma experiência de Simei. Foi um súdito inconveniente que insultou Davi com seus comentários, mas o rei manteve a sua dignidade, e isso causou maior impacto do que se tivesse retaliado. Deixa. Você perdeu, ele falou e você ficou quieto. Amém. Eu não vou conseguir mudar esse pensamento dele, então que Deus ajude ele e que me ajude também a ser um vencedor. Vamos lá. Não faça ameaças tolas. Sambalá e seus companheiros tentaram intimidar Neemias com ameaças tolas. Está lá em Neemias 4, 7 a 8. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e os árabes, os amonitas e os asdoditas,
que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar e iraram-se sobremodo. Alguém disse uma frase que eu repito ela sempre: dói mais no invejoso o sucesso dos outros do que o seu próprio fracasso. Guarde isso aí, né? E ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Mas ele, Neemias, era um homem controlado, aprende isso aí, né? E sensato, e não permitiu que tal manobra desse certo. Seja sábio e não haja como Sanbalat e seus amigos. Deus está no controle de todas as coisas. Seja sincero, seja verdadeiro, mas fique na posição que Deus te colocou. Amém? Vamos ao número 5. Não faça julgamento precipitado. Quando algo que você não compreende bem causar aborrecimento, procure manter a calma para não gerar confusão. Davi, por exemplo, ficou indignado quando ouviu o relato do profeta Natan a respeito de um rico que roubou ovelha de um pobre. A ira de Davi se acendeu tão precipitadamente que nem percebeu que a parábola falava dele mesmo. Está lá em 2 Samuel 12, 4-7. Vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele, e tomou o cordeiro do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Ele acabou de fazer a declaração do juízo. E agora o que ele ouviu? Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: te ungi rei sobre Israel, te livrei das mãos de Saul. A cólera precipitada é como uma pedra retirada. Desculpa. A cólera precipitada é como uma pedra atirada numa casa de marimbondos, e o resultado é desastroso. Eu, quando era criança, experimentei isso. Dei uma pedrada numa casa de marimbondo, fiquei brincando, era um molequinho, né? Daqui a um pouco ganhou uma ferroada, misericórdia. Né? Para evitar um julgamento precipitado, sigamos a recomendação de Tiago, quando diz: cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar, tardio para ficar irado. Letra A. Todo homem seja pronto para ouvir. Vamos fazer uma meditação em Tiago 1,19. Quem fala muito nem sempre acerta no que fala. Por isso precisamos aprender a ouvir mais e falar menos, para que tenhamos tempo de refletir bem antes de falarmos. E do muito falar vêm as palavras tolas. Está lá em Eclesiastes 5,3. Vamos lá. Todo homem seja tardio para falar. Amém? Vai lá. É preciso refletir bem, queridos, antes de expor nossas impressões, pois nem sempre estamos corretos. Como diz Salomão, que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Sejam poucas as tuas palavras. Está lá em Eclesiastes 5, 2 e 3. Todo homem seja tardio para se irar. Impaciência e irritação são sentimentos que não combinam com a regeneração de um novo proceder. Por isso, o sábio diz: não se apresse em ficar irado, porque a ira abriga abriga no íntimo dos tolos. Eclesiastes 7:9. Procure controlar sua raiva para não correr o risco de machucar alguém e a si próprio, e principalmente desagradar a Deus, né? Vamos agora para o terceiro tópico, eu já estou encerrando. Paulo termina sua recomendação fazendo um alerta necessário: nem dê lugar ao diabo. Naturalmente, Paulo não estava insinuando que o encrente irado está totalmente à mercê do diabo. Mesmo enfraquecido, aquele que está em nós é mais forte que o príncipe deste mundo. No entanto, a ira descontrolada pode dar oportunidade ao inimigo para exercer influência sobre nós a fim de fazermos o mal. Na verdade, há 3 estratégias que o inimigo usa para enfraquecer a nossa fé e nos empurrar ao descontrole em momentos de ira. Vamos lá. Primeiro, Satanás usa estratégia da tentação.
No momento da ira, ele atiça ainda mais os nossos ânimos, instiga lembranças verdadeiras ou imaginárias que justifiquem nossa atitude. Ele não tem poder para criar o pecado e induzi-lo em nosso coração. Pode apenas chamar a nossa atenção para a fraqueza que já tenhamos, porque há muitas coisas entre nós que nós precisamos evitar que ela comece a se movimentar, senão nós vamos entrar em estado pecaminoso. Ao pecarmos, a responsabilidade é nossa, porque aquela fraqueza já estava em nós. Ao contrário, cada um é tentado, né? Quando atraído pela cobiça, e quando atrai, seduz então a cobiça. Depois de haver concebido da luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte, né? Que coisa séria, né? Vamos lá um segundo. Satanás usa a estratégia do engano, porque ele é enganador, né? Tentará desviar nossos olhos e ouvidos da verdade, apontando-os para aquilo que desejamos ver e ouvir. Muitas das vezes ele está vendo pela sua experiência milenar as nossas tendências, não é? Então ele procura criar um ambiente favorável às suas tendências. Daí a necessidade, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Amém? Assim nosso julgamento contra aqueles que nos aborrecem fica comprometido e as chances de conciliação se esgotam rapidamente. Agora Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 11, né? Temo que assim como a serpente com sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Vamos ao terceiro. Satanás usa estratégia de acusação. Após nos seduzir, nos enganar, a ponto de perdermos a paciência com alguém, ele constrange a nossa consciência de modo que não creamos na graça, no perdão e na redenção que temos em Cristo Jesus, tentando nos desviar do caminho da reconciliação com Deus e com o próximo. Lá em Apocalipse 12:10 está: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Está aqui. Não dar lugar ao diabo é tirar dele a razão de nos acusar perante Deus e não permitir que o nome de Deus seja blasfemado por causa de nossos acessos de raiva. É você controlar. Não deixa a coisa começar. Começou, para por aí mesmo, né? Por isso Paulo recomenda: seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Está lá em Tito 2, 7 e 8. Agora eu faço a conclusão, amém? A ira faz parte daquela triste lista de atitudes que podem levar alguém ao inferno. Está lá em Gálatas 5, 19 e 21. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. As obras da carne e o fruto do Espírito não podem andar em harmonia, de maneira que não é possível produzir o fruto do amor e, ao mesmo tempo, nutrir inimizade no coração. Querido, Deus está olhando para o coração. Nós nos contentamos com a aparência. É aquilo que o Senhor disse para Samuel quando entrou na casa de Jessé. Vocês olham para a aparência, eu olho para o coração, que é de onde procedem as saídas da vida. Não é possível exercitar domínio próprio e viver tendo acesso à raiva. Por isso digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito de Deus e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. A carne está aí, nós temos que viver com ela. Teve um dia que Paulo chegou a dizer: miserável homem sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero está sempre diante de mim.
mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa Deus tomar conta da tua vida e você vai ser muito abençoado, amém? A vontade de Deus para a vida dos seus servos é que sejamos temperantes, vivam em santidades, sem ira e sem contendas, e saibam proferir palavras abençoadas, amém? Desculpe aí, passei um pouquinho, mas eu tinha que entregar para vocês esse material completo. Está aí, louvado é o nome do Senhor. Encerrei sobre a ira, né? Agora eu vou chamar o louvor já, para nós estarmos entrando já no encerramento, amém, queridos? Louvo ao nome do Senhor por poder estar com vocês, amém? Então está aí, abre o seu cantor que estão agora no 137, e vamos adorar o Senhor com esse louvor. Glória a Deus. 137 do cantor. Enquanto Salvador teu livro ler, meus olhos vem abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida o pão és tu, vem, pois assim satisfazes, Senhor, a mim, a mim. Amém, queridos? Encerrando a nossa aula, não é? Quero agradecer a presença de todos, não é? E às 12 horas, daqui a pouco, nós temos o clamor do meio-dia, amém? Às 18 horas, nós temos o clamor das 18 horas com as nossas irmãs, mas na nossa sede nós estaremos encerrando, né, o culto da União Feminina, não é? Com 53 anos que essa União Feminina vem trabalhando e sendo uma bênção para o nosso ministério. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Né? Você está convidado, se tiver, não é, em casa, para assistir, que vai ser transmitido público como foi o de ontem, não é? Louvado é o nome do Senhor. Mas agora vamos conhecer nossos aniversariantes. Você fez aniversário esta semana? Nossos parabéns. Que Deus te abençoe e, sobretudo, que você esteja no controle de todos os sentimentos, amém? Dominando todos. E quando a coisa quiser extrapolar, perder o controle, vai para os pés do Senhor, que Ele te ajuda a dominar, amém? Mas Deus te abençoe. Felicidades. E agora vamos recitar o versículo do aniversariante. Vamos lá, é o Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deus te abençoe e multiplique muitos teus anos. Amém? Vamos orar para encerrar. E logo mais, às 18 horas, 18 e pouquinho, o nosso culto já estará à sua disposição para você assistir, ou pela manhã de segunda-feira é a nossa mensagem matutina também. Amém? Vamos orar, Pai. Obrigado por aqueles que nos acompanharam nesta aula, por aqueles que ainda vão nos acompanhar através dos grupos. Abençoa, que tenhamos um domingo abençoado pela Tua presença gloriosa e, sobretudo, no controle de todos os nossos sentimentos, Pai. Se eles forem benéficos, que sejam grandemente ampliados. Se eles forem maléficos, sejam controlados e não deixemos que nada que prejudique alguém saia de nós, a não ser para a edificação, para sermos uma bênção nas Tuas mãos, Pai. Abençoe todos. Os nossos aniversariantes, abençoe e multiplique os seus anos. Os nossos cultos presenciais, que o Senhor esteja presidindo todos e a Tua graça não nos falte, Pai. Que ela é que nos ajuda a sermos vencedores na nossa caminhada. A Senhora, agradecido pelos que assistiram essa aula comigo e os que vão assistir depois, entrego nas Tuas mãos. Eu oro em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão
e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.